Salve, salve meus amigos, professor Cleber Pinho, começando mais uma aula hoje. Fenomenal, vamos trabalhar Estatuto da Criança e Adolescente no ponto que ele vai fazer uma intersecção com o pessoal que estuda para a polícia, o pessoal que estuda para o CFO, o pessoal que estuda para a OAB, o pessoal que estuda para a Defensoria Pública e o pessoal que estuda para o Ministério Público. Realmente essa matéria ela cruza com vários outros aspectos. Para todo mundo esse ponto da matéria é importante. Por quê? Eu vou falar da apuração do ato infracional. É aquela situação em que normalmente o professor de processo penal fala, professor, se caso for pego um adolescente infrator, tá, a gente manda lá e a gente separa lá, o pessoal lá delegado manda lá para o pessoal especializado e ele continua dando aula de processo penal na parte de flagrante. E pula essa parte. Ele fala assim, olha, a gente não lavra o auto de prisão em flagrante para o menor de idade. Ponto. E pula e vai embora. Só que esse lapso temporal, o que ocorre, como se conduz, cai na prova. Isso eu comprovo para vocês, se você observar o material, muitas questões da polícia, de delegado de polícia, muitas questões da OAB, de delegado de polícia, OAB, FGV, questões da questão de promotor de justiça, de defensoria pública, que abarca esse ponto da matéria. Beleza? Tranquilo? Então vamos trabalhar isso hoje, beleza? Beleza? Já saúdo nossos alunos da mentoria, sejam todos bem-vindos. Vamos lá. Primeiro ponto que eu quero começar a falar para vocês a respeito, vamos falar de prisão. Prisão não prisão em flagrante, vamos falar de apreensão, é o termo correto. O adolescente infrator, ele não é preso em flagrante, ele é apreendido em flagrante. É importante essa nomenclatura técnica. Essa nomenclatura técnica para sua dissertativa ou para uma prova oral, se for o caso. Bacana? Importante essa sua... E para você não passar vergonha também, né, gente? Você não passar vergonha no meio do povo. Aí você fala, ele foi preso em flagrante, o adolescente. Você fala, você é burro. Onde que estudou? Aí você não fala que não estudou comigo, tá? Bacana? Primeiro ponto que eu quero colocar para vocês, existe uma lei chamada Lei de Sinase. A Lei de Sinase, que é o Sistema Nacional que vai tratar da parte do ato infracional para o adolescente, que é uma lei federal. Ele trouxe no artigo 47 um ponto importante que eu já de início eu falar para vocês. Ele fala assim, o mandado de busca e apreensão de adolescente, que eu vou falar para vocês lá na frente. O cara não apareceu na audiência, o juiz pode expedir um mandado de busca e apreensão, veja, não é busca e apreensão domiciliar que a gente está acostumado a estudar. É uma busca e apreensão do adolescente, de pessoa. Então, a busca e apreensão pode ser também de coisa ou de pessoas, como é o caso da busca e apreensão do adolescente. Diz assim o artigo 47. Professor, não tenho isso aí. Escreva aí no seu material. Escreva assim, o mandado de busca e apreensão do adolescente terá vigência de 6 meses. O mandado de busca e apreensão do adolescente terá o prazo de 6 meses. O mandado de busca e apreensão do adolescente, 6 meses. Pronto, você já decorou. A contar da data da expedição, tá? Portanto, se necessário, ser renovado de forma fundamentada. Bacana? Então pode ser renovado, mas o prazo é de 6 meses. Anota aí. Busca e apreensão de menor, mandado, prazo, 6 meses. Beleza? Eu tenho ainda, antes de entrar no procedimento, tá? Antes de entrar no procedimento, eu tenho que o artigo 106 e 107... O artigo 106 e 107 também do ECA estabelece dois direitos individuais quanto à apreensão que nós temos que saber antes de nós entrarmos no procedimento propriamente dito. Primeiro ponto, o artigo 106 fala assim, nenhum adolescente será privado de sua liberdade. Só um pouquinho. Lembra, criança é 12 anos incompleto. 12 anos completos até 18 anos incompletos, eu tenho o período onde a pessoa é chamada de adolescente infrator, tá? Cuidado, outro termo técnico que você não pode falar é menor infrator, tá? O termo correto é adolescente infrator. Bacana? Beleza? Então não se fala menor, de menor, né? Fala-se adolescente infrator. Bacana? Então tá, criança não comete ato infracional. Criança não comete ato infracional. Vai ser aplicado nas chamadas medidas protetivas, lá no artigo 101 do ECA. Bacana? Vai ficar com os pais, mas mesmo se ele matar alguém, tá? Mesmo se uma criança matar alguém, ele não comete ato infracional. Ele não está sujeito à internação, por exemplo. Bacana? Beleza. 106 fala assim, nenhum adolescente será privado de sua liberdade, senão em flagrante,
de ato infracional, beleza? Então ele casou, ele fala, o flagrante não é a lavratura do auto de prisão em flagrante, há o flagrante de ato infracional. Não se lavra o auto de prisão em flagrante, lavra-se o quê? Realizado o prisão em flagrante é feito a lavratura da apreensão, que é outro termo, é outra conversa. Bacana? Senão em flagrante de ato infracional ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Ponto. Como ocorre com adulto, só o juiz determina a prisão preventiva. Só que aqui não chama de prisão preventiva, vai ser uma internação provisória ou uma busca-apreensão. Bacana? Para o parágrafo único, o adolescente tem direito à identificação dos responsáveis pela sua apreensão, devendo ser informado acerca dos seus direitos. Isso aí é um direito constitucional. Como é que chama isso aí? Os alunos mais avançados, que eu tenho que avisar a pessoa dos seus direitos. Como é que chama isso? Escreve para mim, quem lembra? É o nome de uma mulher. Aviso de Miranda, isso mesmo, aviso de Miranda. Lembra um caso americano, né, que estabeleceu no caso Arizona versus Miranda, causa assim, que aí é necessário da declaração dos direitos da pessoa. E esse aqui, o parágrafo 1, estabelece esse aviso de Miranda na situação da apreensão do menor. Tá? Artigo 106, parágrafo único. 107. A apreensão de qualquer adolescente e o local onde se encontra recolhido serão incontinente. Gente, incontinente é de imediato. Pode escrever debaixo do seu material, hein? É imediato. Comunicado à autoridade judiciária competente, à família do apreendido ou pessoa por ele indicada. Isso já está na Constituição Federal, refletiu aqui. Então, juiz, família e a pessoa por ele indicada. Tá? Parágrafo único. Examinar-se-á desde logo, sob pena de responsabilidade, a possibilidade de liberação imediata. Nós vamos ver isso aqui agora, tá? Quando que o delegado de cara viu o sujeito, tem que liberar. Quando que o delegado vai fazer isso? Quando ele viu o sujeito, fala assim, tem que liberar esse sujeito, tem que liberar esse adolescente, tá? Cuidado. A falta da imediata comunicação que está contida no artigo 107, a autoridade, normalmente o delegado de polícia, pode responder pela prática do crime do artigo 231 do ECA, tá? Que trata a esse respeito. 231 do ECA traz essa punição se não ocorrer essa comunicação, como diz a lei, incontinente, ou seja, de imediato. Bacana? Agora sim, dado essas primeiras palavras, vamos começar a falar da apuração, tá? O artigo 171, tem que entender o seguinte, a apuração, vamos lembrar rapidinho como é que ocorre com o adulto. Preso, capturado, em flagrante, ele é deslocado até a delegacia. Na delegacia, lembra que o flagrante é uma prisão administrativa, não é uma prisão judicial, porque qualquer pessoa do povo pode realizar essa apreensão. Leva-se até a delegacia. Na delegacia, diante da autoridade policial, bacana? Se for o caso, vai ser o quê? Realizado a lavratura do auto de prisão em flagrante. Ouvido primeiro o condutor, depois as testemunhas, no mínimo 2. Depois é realizado a oitiva por fim do flagranteado. Bacana? E se for o caso, ele vai ser comunicado à autoridade competente, à família, como determina, e se for o caso, já direcionado para a famosa audiência de custódia. Bacana? De forma singela seria esse passo a passo. Aqui no ECA, eu tenho um procedimento que é bem diferente. Por quê? Linhas gerais. O cara chegou, matou, crime grave. O delegado segura o sujeito e manda ele para o promotor. O promotor pega o sujeito, senta, e aí o promotor conversa com o sujeito. E se for o caso, o promotor vendo que o caso é menos grave, ele já aplica um negócio chamado remissão e já libera o sujeito. Ou se não, o promotor vai denunciar. Veja, diferente do adulto, não tem essa fase com o promotor. Então, no ECA, você passa para a delegacia, da delegacia você vai ficar diante do promotor, se o promotor, se for o caso, te representar, que é a famosa, que seria a representação para o ECA, é a nossa chamada denúncia para o adulto. Se denunciado, começa a outra fase, que é a fase judicial. Bacana? É muito parecido, eu posso fazer uma comparação, por exemplo, com o juizado especial na fase de transação penal, né? Onde o promotor de justiça, lá no GCRIM, ele faz uma proposta de transação penal. É como se fosse assim. O promotor, para o menor de idade, para o adolescente, ele faz uma proposta de remissão. Ele pode até estabelecer algumas
medidas para que ele possa cumprir. Bacana? Beleza? E aí, se caso o promotor falar, não, esse sujeito tem que ser representado, ele representa e aí vai para a fase judicial. A fase judicial vai ser apresentada ao juiz e aí prossegue até a sentença. Bacana? Então vamos retroceder um pouquinho e vamos ver lá no chão da delegacia. Como acontece isso na delegacia? Bacana? Primeiro, como eu já disse anteriormente, o adolescente ele pode ser preso igualzinho ao adulto. Flagrante ou ordem escrita. Bacana? A ordem escrita está contida no artigo 171. Fala assim: o adolescente apreendido por força de ordem judicial será desde logo encaminhado à autoridade judiciária. Bacana. Quero que você fique atento ao seguinte, uma pegadinha, tá? Apreensão em flagrante, para onde que eu mando esse sujeito? Para onde que eu mando o adolescente? Para a delegacia. Delegado de polícia. Apreensão por ordem judicial, para onde que eu mando ele? Juiz. Repetindo. Apreensão do adolescente em flagrante, para onde que eu mando? Delegacia. O Delta, o delegado de polícia. Apreensão por ordem judicial, para quem que eu mando? Juiz. Qualquer juiz? Não. O juiz especializado da vara de infância e adolescente, se for o caso. Beleza? Bacana? É possível a decretação de prisão preventiva de adulto com base em atos infracionais cometidos durante a adolescência? Sim, é possível. Lembre-se, o ECA ele é aplicado somente até aquele completa 18 anos? Só até os 18 anos? Não. Cuidado, viu? O ECA ele pode ser aplicado até 21 anos de idade. Lembre-se, o crime quando é cometido, qual é a teoria adotada no Código Penal? Teoria da atividade por regra. Okay? Teoria da atividade, né? O lugar do crime, né? Lugar do crime, né? Aliás, tempo do crime, né? Tempo do crime, atividade, lugar do crime, ubiquidade, tempo do crime, atividade, isso. Então, tempo do crime, atividade. Então, é aquela historinha, deu tiro, matou a pessoa, deu tiro, a pessoa ficou internada e morreu 5 meses depois. Só que quando ele atirou, ele era adolescente. Quando a pessoa morrer, já era adulto. Qual eu aplico? ECA ou Código Penal? ECA. Imaginando que ele já tinha 17 anos, 11 meses e 29 dias no dia do tiro. Quando a pessoa morre, ele já tem 18 anos. Aplica o ECA? Aplica o ECA. Então eu posso aplicar uma preventiva para esse sujeito, uma prisão preventiva, veja, com fatos realizados por tempo que ele era menor infrator. Ou melhor, adolescente infrator. Bacana? O STJ deu 3 condições. Primeiro, gravidade concreta do ato infracional. Segundo, distância temporal entre os registros da vara infância e conduta ensejadora da prisão preventiva. E comprovação da ocorrência dos atos infracionais. Bacana? Mas só grava isso. Grava, é possível a prisão preventiva de atos realizados quando o sujeito era adolescente ainda? Sim ou não? Sim, é possível. Um ponto que eu quero que você já anota no seu caderno. O sujeito adulto, sujeito homem, já respondendo processo criminal como adulto, ele é condenado por um roubo. O cara tem 19 anos, cometeu um crime de roubo. Bacana? O juiz vai sentenciar ele. O juiz pode usar os atos infracionais que ele passou lá quando tinha 16 anos. Ele cometeu um ato infracional e ficou internado por um homicídio, digamos assim. Tinha 16 anos. Nesse caso, esse ato infracional pode gerar os maus antecedentes para uma condenação futura? A resposta é não. A resposta é não. Repito e afirmo, eu quero que você crava isso em prova. Atos infracionais cometidos por tempo, quando o sujeito ainda era adolescente infrator, não refletem como maus antecedentes numa futura condenação, quando ele já é adulto. O cara tem 30 anos de idade. Vem a condena. E na condena, o juiz, na primeira fase da dosimetria da pena, lembra? Na primeira fase que ele faz o cálculo dos maus antecedentes, e olha, ele tem um ato infracional lá atrás. Ele tem um ato infracional lá quando tinha 16 anos. Vamos meter nele aqui um oitavo aqui, aumentar os maus antecedentes. Uma circunstância judicial negativa para ele. Não pode. Beleza? Tranquilo? Vamos continuar.
Bom, então nós vamos ver agora quando ocorre o ato infracional em flagrante. Gente, só não vou lavrar o auto prisão em flagrante, mas o flagrante de ato infracional existe. O que não existe é a lavratura do auto de prisão em flagrante. Isso não existe para menor de idade, para adolescente infrator. Bacana? O artigo 172 fala assim: o adolescente é apreendido em flagrante de ato infracional será, desde logo, encaminhado à autoridade policial competente. Cuidado para você não confundir. Se foi apreendido em flagrante, tem que comunicar ao delegado. Acabei de falar para você. Bacana? Chegou pro Delta, chegou pro delegado, tá? Ele vai analisar o seguinte, ó. Havendo repartição policial especializada para atendimento do adolescente em se tratando de ato infracional praticado em coautoria com maior de idade, qual prevalece? A atribuição repartição especializada. Vamos lá. Se tem uma delegacia especializada, tá? Uma delegacia especializada para de atos infracionais. E eu tenho uma delegacia de roubo, uma DHPP, ou então de homicídio, digamos assim. Se eu tenho o menor de idade, ou o adolescente, ele cometeu o crime, um homicídio junto com o maior de idade. Bacana? Nesse caso, para qual delegacia que ele vai ser direcionada? A DHPP para adulto ou a especializada para infância e adolescente? A especializada. Professor, e o adulto? Vai junto. Cuidado. Prevalece a especializada. Depois que fez todo o ato infracional, agora manda o sujeito para lá. Mas a prioridade é cuidar do adolescente infrator. Beleza? Tranquilo? Então o parágrafo 1 fala assim, ó. Havendo repartição policial especializada, delegacia especializada, para atendimento de adolescente, e em se tratando de ato infracional praticado em coautoria com o autor maior, prevalecerá a atribuição da especializada, tá? Que após as providências necessárias, conforme o caso, encaminhará o adulto à repartição policial própria. Beleza? Caiu 2 sujeitos, um maior de idade e um menor de idade. Um adolescente, né? Para onde que vai? Pergunto, a questão trouxe, tem especializada? Tem, então manda para especializada, de infância e juventude. Depois esse adulto vai para a própria. Bacana? Beleza? Já adianto para você, toda vez que tiver um maior de idade e um adolescente infrator, quando os dois juntos, normalmente eu tenho aqui um concurso de pessoas, tá? E esse adulto, normalmente nas questões, ele vai responder também por corrupção de menor, tá? Normalmente a questão traz isso. Um furto cometido por Zé com 22 anos, com Pedro de 16 anos. Nesse caso, Zé vai responder por qual crime? Qual crime que é? Furto qualificado, o maior de idade, em concurso de pelo concurso de pessoas e, além disso, em corrupção de menor para esse maior de idade. Mesmo que esse adolescente já é tranqueira. Tem várias passagens. Bacana. Beleza. Tranquilo. Agora é o bicho da goiaba. Eu fiz um paralelo no material, fantástico, fantástico. Eu quebrei a cabeça. Eu li muito, falei, não, deixa eu fazer um negócio. Você sabe como quando eu vou preparar o material para vocês, os alunos aí, os mais velhos, já sabem, né? Eu faço com um carinho, eu falo, cara, como que eu gostaria de estudar? Como que eu gostaria de ter um material bacana? Eu olhando visualmente as cores diferentes, eu conseguisse entender. Por isso que quando eu faço o material, eu faço com muito capricho, né? Então, é isso aí. Vamos lá. Na delegacia, eu tenho 2 situações. O delegado pode não liberar o sujeito ou ele pode liberar o sujeito. Nós temos que saber quando que o delegado já libera de imediato e quando não libera de imediato. Bacana? Quando que ele libera de imediato? O artigo 174 nos explica falando assim, ó. Comparecendo qualquer dos pais, não precisa ser os dois, qualquer dos pais, ou responsável. Gente, esse ou responsável do artigo 174, você que não é meu aluno, anota do lado desse responsável assim, escreva aí. Escreva no seu ECA aí. Escreva no seu ECA. Escreva assim. Pode ser um dirigente de um abrigo. Esse responsável pode ser um dirigente de um abrigo. Um abrigo de, digamos, ele está não falamos mais orfanato, né? Num abrigo. O dirigente vai lá, fala, o que foi acontecer? Esse menino foi preso de novo, foi apreendido, o que foi? Ele pode representar os pais, se não existirem os pais. Bacana?
O adolescente será prontamente liberado pela autoridade policial, tá? Veja, o delegado não precisa pedir para o juiz, o delegado libera ele prontamente. Por isso que às vezes o pessoal fica puto de raiva, né? Vê na TV um adolescente de 16 anos cometendo um furto e de imediato ele é solto. O pessoal fala, mas que negócio que é esse? É o ECA que estabelece isso. É o ECA que estabelece isso. Ele fala o seguinte, sob termos de compromisso, né? Veja, não, o delegado não solta. Ele fala assim, ó, assina aqui, um termo de compromisso junto com os seus pais aqui, de responsabilidade da sua apresentação ao promotor de justiça, tá? Se for o caso, no mesmo dia, ou sendo impossível, no primeiro dia útil imediato. Bacana? Professor, todo mundo, toda situação, todo crime, vai acontecer isso? Todo crime ele vai ser liberado? A resposta é um sonoro não. Não. O artigo 174 no finalzinho fala, ó, olha, cuidado, essa liberação automática só ocorre se o crime não for, fala assim, exceto quando pela gravidade do ato infracional, a sua repercussão social deva o adolescente permanecer sob internação na garantia de sua segurança pessoal ou manutenção da ordem pública. Professor, mas não ficou muito claro. Mas se você descer um pouquinho no artigo 173, ele fala, ó, em caso de flagrante de ato infracional cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa. Pronto, você já entendeu. Se o crime for violento ou de grave ameaça à pessoa... Professor, o que é o crime violento? Gente, fácil, né? Roubo é crime violento. Né? Lesão corporal, eu posso ter uma lesão corporal, se for grave, gravíssima, pode ser considerado violento. Tá? Eu tenho a grave ameaça, extorsão, bacana? Homicídio, tentativa de homicídio. Agora, furto não. Furto não é um crime grave. Então, nesse caso, eu jogo o sujeito para lá. Então, se a resposta é, eu pergunto, é crime grave? Não. Então, eu libero ele automaticamente com esse termo de compromisso. Bacana? Beleza? Vamos continuar liberando ele, tá? Vamos continuar liberando ele. Então, eu liberei o sujeito. Falou, ó, menino mal, não faça mais isso, viu? Assina aqui o termo de compromisso que você vai lá no promotor de justiça. Beleza? O cara vai e assina. Beleza. O 173, parágrafo 1, fala assim, olha, nas demais hipóteses de flagrante, a lavratura do auto poderá ser substituída por boletim de ocorrência circunstanciada. Veja, se o crime for grave, ele não será liberado, e eu vou seguir 173. Já falo 173, fala assim, ó. Em caso de flagrante de ato infracional cometido violência grave, ou de violência ou grave ameaça, a pessoa, a autoridade, sem prejuízo de dispor no artigo 106, parágrafo 1, 107, deverá lavrar o auto de apreensão, veja, não é auto de prisão em flagrante, as testemunhas e o adolescente. 2. Apreender o produto e os instrumentos da infração. 3. Requisitar os exames ou perícias necessários à comprovação da materialidade da infração. Veja, eu vou fazer um auto de apreensão tratando todos os requisitos. Já se o crime for leve e não é grave, ele assina o termo substanciado e o delegado não faz um lavratura, ele faz um simples boletim de ocorrência. Um boletim seria um TCO, né? Termo circunstanciado de ocorrência, mas a lei trata boletim ou ocorrência circunstanciado. Um TCO, ele vai lavrar ali e vai liberar o sujeito. Bacana. Então, mas se for crime grave, aí não, tem que fazer o auto de apreensão, ouvir testemunha, apreender produto e os instrumentos, requisitar exames ou perícias necessárias. Bacana. Beleza? Continuando. O artigo 176, para liberar, fala assim, ó. Sendo o adolescente, o que acontece no dia seguinte, professor? O delegado recebeu o adolescente infrator, viu que não é crime grave, pediu para os pais comparecerem ou o responsável, assinaram o compromisso, fez o boletim de ocorrência circunstanciado, liberou o garoto. O que acontece? O 176 fala, sendo o adolescente liberado, a autoridade policial encaminhará imediatamente ao representante do MP cópia do auto de apreensão ou boletim de ocorrência. O delegado pega e remete para o promotor de justiça. Bacana? Já o artigo 175 fala assim, em caso de não liberação, a autoridade policial encaminhará desde logo. Veja, a segunda vez que aparece a palavra desde logo. O adolescente ao representante do Ministério Público. Envia para o promotor de justiça. Matou? Opa! Vamos mandar para o promotor de justiça. Tá? Encaminhará o adolescente à entidade de atendimento que fará a apresentação, a apresentação ao representante do Ministério Público no prazo de
24 horas. Pode anotar. Esse é o prazo, 24 horas. Só vingando, só tem 24 horas aqui. Não tem 48 horas nessa fase aqui. Não escreve, não, então, se a questão falar outra fração de 48 horas, está errado. Você vai marcar, tem que ser 24 horas, tá? Parágrafo 2º fala assim: nas localidades onde não houver entidade de atendimento à apresentação far-se-á a autoridade policial, a falta de repartição policial especializada, como falei para vocês, o adolescente aguardará a apresentação em dependência separada, destinada a maiores, separada dos maiores, né? Não podendo em qualquer hipótese exceder o prazo referido no parágrafo anterior. Então quer dizer que se ele não está na delegacia especializada, ele tem que ficar separado numa ala que não fique misturada com os maiores. Bacana? Se ele está na delegacia que não é especializada. Beleza? Também terá o prazo de 24 horas de remeter logo esse guri para o promotor de justiça. O artigo 185 fala assim, parágrafo 2º. Sendo impossível a prova da transferência do adolescente, aguardará a sua remoção em repartição policial, desde que sessão isolada dos adultos e com instalação apropriadas, não podendo ultrapassar o prazo máximo de 5 dias sob pena de responsabilidade. Veja, se mesmo assim, se é muito longe, uma outra comarca, sei lá, o menino fica guardado na delegacia ali junto, uma repartição separada, para poder ele ser removido para logo ter contato com o promotor. Porque o promotor, ele já contato, já vou explicar para vocês, com o promotor diante do sujeito, ele pode determinar a remissão. Ele pode limitar a remissão ou pode estabelecer o que? A representação, representar o sujeito. E aí determinar a chamada internação provisória pelo prazo de 45, requerendo, é claro, ao juiz. O juiz que estabelece essa internação provisória de 45 dias. Já do lado do liberado, o artigo 177 fala assim, para liberar o sujeito, fala assim, se afastado de hipótese flagrante houver indícios de participação do adolescente na prática de ato infracional, a autoridade policial encaminhará ao representante do Ministério Público o relatório das investigações e demais documentos. Então, vai fazer toda a investigação se o sujeito estiver na rua, solto, né? Então, 177 se aplica quando o adolescente está na rua, já está solto. E aí, porque no procedimento quando é crime grave, o sujeito fica guardado, ele fica na mão ali do Estado. Já no 177, ele já está solto. Então, aí faz o quê? Toda a investigação, a autoridade policial encaminha ao representante do Ministério Público relatório, investigação e demais documentos. Bacana. Beleza. Entendeu o procedimento? O que você tem que decorar nesse procedimento? Crime grave. A matriz é crime grave. Falou que é crime grave, você já sabe. Ou tem que ficar guardado. Grave ameaça ao ver essa pessoa. Fica guardado. Tá? Não libero ele com simples assinatura do responsável ou dos pais, para que ele compareça ao autoridade policial. Ele fica ao Ministério Público. Ele fica guardado e ele tem que ser remetido no prazo máximo de 24 horas ao promotor de justiça. Se não tiver como, deixa ele guardado de forma separada, o máximo até 5 dias, para poder logo ser transferido. Bacana? Beleza? Tranquilo? Maravilha. Gente, no ato da prisão, eu posso algemar o adolescente infrator? Eu posso algemar? Sim ou não? Serve para mim aqui. Eu posso algemar o adolescente infrator? Pode chutar, não tem problema. A resposta é sim. Eu posso muito bem algemar o adolescente infrator, viu? Porque nós temos como base a súmula vinculante 11 do STF, que você já está acostumado a estudar. A súmula vinculante 11 do STF, ela traz as balizas a respeito da utilização de algemas, que também é aplicado ao adolescente infrator. Deixa eu ler ela rapidinho. Só é lícito o uso de algemas em caso de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito sob pena de responsabilidade disciplinar civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Bacana? Beleza? Outra pergunta. Se o adolescente, professor, ele tem identidade civil, ele tem carteira de identidade e ele se recusa a se identificar, ele vai ser obrigado a tocar o piano, a fazer a chamada identificação datiloscópica, que né? Hoje se faz até a fotográfica e outros mais. Sim ou não? Sim! Tá? Artigo 109 do próprio ECA. Fala assim, ó. O adolescente civilmente identificado não será submetido à identificação compulsória pelos órgãos policiais de proteção
e judiciais, vírgula, salvo para efeito de confrontação, havendo dúvida fundada. Havendo dúvida fundada, se ele se recusou e não tem dúvida realmente da sua identidade, pode tocar piano. Outro ponto que cai muito em prova, muito em prova. Ainda estamos na apreensão. Ele pode ser apreendido dentro e ser deslocado dentro do camburão? Lá dentro do camburão? Gente, a gente vê isso diretamente na TV, a gente vê que não, né? O sujeito é transportado no camburão. Ele é transportado, na verdade, né? Mas, ao contrário, o artigo 178 do ECA, ele fala assim, ó, e serve para prova. Não vai porque você vê na TV que é... Não, esqueça, isso é senso comum. Isso é senso comum e a prova sabe disso. Ele vai utilizar senso comum para você. Você vai lembrar a forma técnica, tá? Artigo 178 fala: o adolescente que se atribua a autoria de ato infracional não poderá ser conduzido ou transportado em compartimento fechado de veículo policial, em condições atentatórias à sua dignidade ou que impliquem risco à sua integridade física ou mental sob pena de responsabilidade. Artigo 232 do ECA. Crime. Bacana. Não vai esquecer isso. Não pode transportar ele em compartimento fechado de veículo policial. Não pode, grava isso. Na prática é outros 500. E a prova já diz para você, o examinador, ele sabe que você assiste TV. Ele sabe que você assiste esses programas de policiais. E ele coloca isso na prova para testar realmente se você está esperto. Porque a lei fala que não pode. Bacana? Mesmo não sendo aplicado na prática. A audiência de custódia, professor, é necessária? Você sabe, o cara foi preso, qualquer tipo de prisão, eleitoral, prisão, alimentos, prisão preventiva, prisão temporária, todo tipo de prisão, o sujeito deve ser levado à presença de um juiz, de uma autoridade judicial, no prazo de 24 horas, como estabelece a norma, né? E aí? Eu tenho que levar o sujeito para apresentação, na 24 horas, apresentação imediata, né? Eu tenho que levar o adolescente infrator para a presença da autoridade judicial? Bom, duas correntes, tá? A corrente majoritária, quando é a corrente, não cai em prova objetiva, tá? Quando é corrente, não cai em prova objetiva. Só se o examinador for muito sacana. E normalmente quando tem divergência de STJ fala uma coisa, STF fala outra. Aí cai na prova mesmo. Mas aqui é a corrente doutrinária, tá? Uma doutrina que eu posso dizer majoritária, que trata até o Fórum Nacional da Justiça Juvenil, como o adolescente, ele é apresentado já ao promotor de justiça para que ele possa decidir a respeito disso. Não é juiz, mas é apresentado ao promotor. E depois, se for o caso, ao magistrado, ele fala que esse procedimento já sana o que o Pacto São José da Costa Rica assim exige. Então, inclusive, tem até um enunciado do Fórum Nacional da Justiça Juvenil que fala assim: o procedimento especial previsto no ECA atende ao artigo 7º, inciso 5 do Pacto São José da Costa Rica, tornando-se desnecessária a audiência de custódia. Beleza? Essa é a corrente que eu posso dizer para você majoritária, mas existe uma corrente, tá? Uma corrente defensoral, uma corrente mais para o pessoal da OAB, Defensoria Pública, que fala que não. É necessária a aplicação da audiência de custódia também para o adolescente infrator. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Vamos falar a respeito como que se dá esse procedimento junto ao promotor de justiça. Mas antes disso, diz para mim, como é que tá o sinal? Tá tudo ok? Tá tudo ótimo? Então tá. Gente, cara, cai muito esse procedimento, tá? No material, eu já coloquei em cima, importante. Percebeu? Eu marquei lá, importante. Porque é importante porque cai em prova. Agora, como nós já falamos, se o adolescente for liberado pela autoridade policial, ou se não liberado, é obrigatório que recaia perante o promotor de justiça. Ele tem que ser direcionado ao promotor de justiça. Veja, cuidado. Eu não mando ele para o juiz. Eu mando ele para o promotor de justiça. Bacana? Beleza? Tá. No artigo 179, ele vai dizer o que o promotor vai falar. Fala assim, ó. Apresentado o adolescente ao Ministério Público, no mesmo dia, e à vista do auto de apreensão, boletim de ocorrência, relatório policial devidamente autuado pelo cartório judicial e com informação sobre os antecedentes do adolescente, veja, ele recebe todo um aparato. Ele recebe toda uma pastinha desse sujeitinho. Ele falou, opa, eu tenho boletim de ocorrência, ele tem antecedentes dele, adolescente, ele tem informação do cartório, tudo bonitinho para ele. Ele procederá imediata e informalmente a sua oitiva, tá? E sendo possível, de seus pais,
responsáveis, vítimas e testemunhas. Veja, oitiva informal. Essa oitiva informal também essa fase também é chamada fase ministerial do procedimento de apuração do auto infracional, onde essa fase administrativa, onde o promotor ele vai fazer essa função de inquisitor, tá? Muito criticado, né? Muito criticado quanto a isso, tá? Mas grande parte, né, da Defensoria Pública vai falar que esse artigo ele é inconstitucional, né? Inconstitucional e inconvencional, né? Porque essa oitiva prévia, como assim oitiva prévia? Tem que ser ouvido pelo magistrado e não pelo inimigo, não pelo Ministério Público. Essa é a visão da Defensoria, né? Bacana, mas existe e cai na prova, tá bom? Essa é uma questão que vai ser discutida. Mas para visão policial, tá tudo ótimo. Visão de promotoria, magistratura, tá tudo ótimo. Bacana? Parágrafo único. Em caso de não apreensão, cuidado, tá? O representante do Ministério Público notificará os pais, caso de não apresentação, melhor dizendo. O sujeito não apareceu. Ele foi liberado e não apareceu. No caso da liberada, não apareceu. O promotor notifica os pais, os responsáveis, para a apresentação do adolescente, podendo, cuidado, não é devendo, é podendo requisitar concurso de policiais civis e militar. Aí vai você, policial civil, tem que fazer o procedimento de ir buscar o adolescente e levar até o promotor. Veja, não é mandado de busca e apreensão, porque mandado de busca e apreensão é ofertado pelo magistrado. É um pedido, uma requisição para que ele compareça perante o Ministério Público. Bacana? Beleza? A princípio, nessa apresentação ao promotor de justiça, que é uma fase informal, não é necessário a presença do advogado. Nós sabemos disso, que nessa fase inquisitorial, na fase administrativa, né, não é necessário obrigatoriamente o advogado, mas nós já sabemos que a lei de abuso de autoridade já trouxe, agora em 2019, tipo penais, falando o seguinte, olha, se o criminoso, maior de idade, falou, eu quero a presença do meu defensor. Se ele exigir, o delegado de polícia não pode continuar no interrogatório. Ponto. Porque isso seria crime de abuso de autoridade. Bacana? Te pergunto, essa situação, se o adolescente falar assim, não, só quero com o meu advogado. Cara, eu pensei nisso aqui agora, olha só, nessa intersecção. Se o promotor falar, não, eu vou continuar aqui esse interrogatório informal, ele comete abuso de autoridade? Bom, de plano, friamente, penalmente, não. Por quê? Se eu for fazer isso, eu estou fazendo analogia in malam partem. Porque se o legislador assim quisesse, se o quisesse, ele teria colocado isso lá na lei de abuso de autoridade. Se não colocou, se o promotor ele se recusa a cumprir o pedido do adolescente infrator, não comete o crime de abuso de autoridade porque não está previsto na lei. E se eu começar a querer fazer esse casamento, estou fazendo analogia in malam partem. E a analogia in malam partem para o direito penal é o quê? Proibido. Beleza? Tranquilo? Maravilha. O artigo 180 fala assim, ó. Adotar as providências aqui à luz do artigo anterior, o representante do Ministério Público poderá, e tem três opções. Primeira, promover o arquivamento dos autos, né? É o fato inexistente, a tipicidade do fato, não foi crime, a autoria não é do adolescente, a pessoa tem mais de 21 anos no momento do ato informal, se tem mais de 21 anos no momento da oitiva informal, mais de 21 anos da oitiva informal, não pode ser aplicado ele ao ato infracional, se tiver mais de 20 anos. Mas se data do fato, lembra? Ele tinha 17 anos, ele era menor de idade, aí ele vai passar pelo promotor de justiça. Bacana? Beleza? Porque ele pode sumiu na braqueada, ou seja, ele apareceu agora, quando ele cometeu quando tinha 17 anos e apareceu agora. Quantos anos você tem? 22. Opa! O promotor já não pode mais aplicar a esse cara, o sujeito, o ato infracional, se for o caso, se passar mais de 3 anos, porque aí eu teria o que é a prescrição. Bacana? Parágrafo segundo, conceder a remissão, que vamos falar sobre ela agora, que essa remissão é com 2 S, tá? Não é com C cedilha lá da vara de execução penal, tá? Das execuções penais. Inciso 3, representar a autoridade judicial.
Gente, representação, meus amigos, representação é denúncia. É a denúncia do promotor de justiça que ocorre para o maior, para o adulto. Bacana? Só que aqui a gente chama de representação. Ah, detalhe. Toda representação, a ação penal de apuração de ato infracional é ação penal pública incondicionada. Toda ela. Então não é necessário a autorização da vítima através da representação ou, se for o caso, numa injúria do requerimento da vítima. Não é necessário isso, tá? Não é necessário. O promotor de justiça, ele tem essa autonomia, se for o caso, de promover, conceder ou representar. Beleza? Ah, lembre-se. Todo procedimento, qualquer crime aqui que se passa é de ação penal pública incondicionada. Beleza? Bacana. A princípio não é necessário a presença do advogado, já falei, tá? Remissão. O que é essa remissão, professor? Eu tenho dois grandes grupos, tá? Cuidado, isso é muito explorado em prova, tá? Muito explorado em prova. Pergunta o seguinte, ó. A remissão quando é dada? Agora, nessa fase administrativa. Ela é ofertada pelo promotor de justiça nessa fase antes de representação, antes de representar, leia-se, de denunciar, antes de começar o procedimento judicial. Então, o promotor de justiça que realiza a remissão. A pergunta é, depois que começou a fase judicial, quem apresenta a remissão? Anota, só o juiz. Só o juiz apresenta remissão na fase judicial, mas antes ele tem que ouvir o promotor de justiça. Beleza? Cai muito, cai mais do que manga agora na época de novembro aqui no Mato Grosso. Manga do pé. Bacana? Beleza? 126 fala assim, antes de iniciado o procedimento judicial, para apuração de ato infracional, o representante do Ministério Público poderá conceder a remissão como forma de exclusão do processo, atendendo às circunstâncias e consequências do fato, ao contexto social, bem como a personalidade do agente, em sua maior ou menor participação no ato infracional. Gente, cuidado, viu? Se não existiu o crime, não há que se falar em remissão. Ok? Se o fato é inexistente, se não existiu o crime, não existiu o ato infracional análogo ao crime, ou o adolescente não tem participação nesse crime, não há que se falar em remissão. É o arquivo, ele tem que arquivar. Agora, se tem crime e a participação do adolescente é de menor potencial, o promotor fala, eu vou aplicar para você a remissão. Tá? Então, a remissão é esse perdão ofertado pelo promotor de justiça ou pelo magistrado na fase judicial. Ok? Então, então, a remissão não implica, essa remissão, né? Ah, tá. Parágrafo único. Iniciado o procedimento, a concessão de remissão pela autoridade judicial importará a suspensão ou a extinção do processo, tá? Então, quando vai realizado pelo juiz, vai suspender o processo, o juiz pode determinar algumas metas para o adolescente cumprir, né? Frequentar tal lugar, se você cumprir, tá, beleza. É como se fosse um livramento condicional. Não. Fase judicial é como se fosse a suspensão condicional do processo, né? A suspensão condicional do processo, assim. Bacana lá do GCREM. Beleza. 127. A remissão não implica necessariamente o reconhecimento ou comprovação da responsabilidade, nem prevalece para feitos e antecedentes. Essa é a mesma situação que onde ocorre lá na suspensão condicional do processo. É a mesma que ocorre para a ANPP. Então, todo benefício que é concedido ao adolescente ou ao maior, suspensão condicional do processo, um ANPP, o Código de Persecução Penal, todos esses benefícios, esses institutos despenalizadores, não refletem ao criminoso maior ou ao adolescente infrator que ele cometeu o crime, uma confissão. Bem que no ANPP necessita a confissão, né? Bacana, beleza? 127 fala assim, então. Não implica necessariamente o reconhecimento ou comprovação da responsabilidade, nem prevalece para efeitos de antecedentes. Vírgula. Podendo incluir, eventualmente, a aplicação de qualquer das medidas previstas em lei, exceto colocação em regime de semiliberdade e internação. Quer dizer que, se eu for te dar a remissão, eu não posso deixar o sujeito guardado.
Tem que deixar ele solto. Então quer dizer que o promotor ele fala, vou te dar uma remissão, mas eu vou te dar uma situação de prestação de serviços à comunidade, que não vai ultrapassar a 6 meses, máximo 6 meses. Pode ser? Pode ser. Eu vou te aplicar. Você vai aplicar uma medida socioeducativa, mas não com condenação. Bacana? O cara, você quer cumprir 2 meses lá na PAI? Beleza, fechou. Só que não posso aplicar para ele uma semi-liberdade ou internação. Por quê? Das medidas socioeducativas, a semi-liberdade e a internação são restritivas de direito. Aliás, restritivas de liberdade. Então eu não posso perdoar o sujeito e dar uma punição para ele. Então toma cuidado. Eu posso casar a remissão com alguma medida socioeducativa? Posso. Desde que não seja semi-liberdade e nem internação. Gente, isso aqui é importante. Isso aqui é importante, tá? 128. A medida aplicada por força da remissão poderá ser revista judicialmente a qualquer tempo, mediante o pedido expresso do adolescente ou de representante legal ou do próprio Ministério Público. 188. A remissão como forma de extinção ou suspensão do processo poderá ser aplicada em qualquer fase do procedimento antes da sentença. Bacana? Depois da sentença não cabe remissão, tá? Aí eu falei, remissão própria é quando não se aplica nenhuma medida a mais ele é perdoado, sai daqui, vai embora. A remissão imprópria, nesse caso, é indispensável o consentimento do adolescente e seu responsável, além da existência jurídica de advogado e defensor público, tá? Na remissão própria não precisa de advogado, não precisa nem do consentimento do eu estou te perdoando, para que você quer o seu consentimento? Na imprópria, que vou determinar uma medida socioeducativa para você, que não seja semi-liberdade e nem internação, aí eu preciso ouvir o delegado, o promotor, o advogado, preciso ouvir a família, preciso ouvir o responsável, preciso ouvir o menor, o adolescente infrator. Bacana? O enunciado 24 do Fonajuve fala assim: sem prévia anuência do adolescente, de seu responsável legal e de seu defensor, não é passível de homologação judicial a medida socioeducativa proposta pelo Ministério Público em remissão pré-processual, tá? Se tiver realmente alguma medida socioeducativa, né, alguma medida que vai se determinar uma remissão imprópria, precisa da anuência das partes, tá? Lembrei da internação imprópria. A internação provisória é aquela que não é internação definitiva. A internação provisória seria uma prisão preventiva, digamos assim. Qual que é o prazo? 45 dias. Então eu posso ter um mandado de prisão judicial, né, como falamos lá em cima, que o sujeito vai ser direcionado diretamente ao juiz, que eu posso ser uma internação decretada ou mantida, né? Parágrafo 1º. Inexistindo na comarca a entidade com a característica definida no artigo 123, o adolescente deverá ser imediatamente transferido para uma localidade mais próxima, né? Eu tenho um amigo meu que é juiz, né? E ele fala que, normalmente, se não tiver, aí vem o parágrafo 2º, ó. Sendo impossível a pronta transferência, o adolescente aguardará sua remoção em repartição policial, desde que em seção isolada dos adultos e com instalações apropriadas, não podendo ultrapassar o prazo máximo de 5 dias. Então quer dizer que o sujeito acabou de matar alguém. E aí o juiz que faz esse corre, até ele fala que ele que faz esse corre, ele liga. Você tem aí, liga para outra comarca, você tem uma vaga aí, né, no seu estabelecimento para adolescente infrator aí, uma vaga. Eu tenho um que matou um sujeito aqui, eu tenho que transferir. Ele só pode ficar 5 dias na delegacia. Ele está separado, mas se passar 5 dias, vai sobrar para mim, que eu sou juiz. Eu vou ter que liberar esse sujeito. Vou ter que liberar ele na rua, mas não dá para soltar esse cara agora. O que ele faz? Ele liga para as outras comarcas. Ah, eu tenho uma vaga aqui. Para outro juiz, eu tenho uma vaga aqui. Ele vai e manda o sujeito para a outra comarca para ficar ali detido e ficar seus 45 dias internado. Bacana. Beleza? Arquivamento é o procedimento que o promotor ele vai pedir o arquivamento quando promover que realmente não existe nenhuma situação realmente criminosa. Eu vou pular essa parte que é mais tranquilo. Que o interessante é que o juiz pode discordar do arquivamento. Lembra lá no Código Processual Penal, agora eu vou lembrar se o artigo 28, eu acho, 28, né, 28, que inclusive foi revogado, que agora com o novo 28, só que foi revogado, mas está vigente ainda o antigo 28, porque o ministro Fux falou que essa norma ainda não está sendo aplicada, né? Que é aquela hipótese onde o promotor vai arquivar o inquérito policial ou os autos de investigação, aí o juiz ele discorda, manda para o Procurador-Geral de Justiça, o Procurador-Judicial de Justiça pode arquivar, concordando com o promotor, nomear novo promotor, ou ele mesmo denunciar, lembra disso? Mais ou menos assim, o parágrafo 2º ele segue esse raciocínio do artigo 181. Bom, na fase judicial, vamos lá, vamos acelerar, fase judicial.
Começa com a representação, é a denúncia, né? O artigo 182 vai tratar da representação. Se por qualquer razão o representante do Ministério Público não promover o arquivamento ou conceder a remissão, oferecerá a representação à autoridade judiciária. Gente, toma cuidado aqui, tá? Você sabe que a denúncia é regida pelo princípio da obrigatoriedade. O promotor não tem conversa, ele tem que propor a denúncia. Se ele tem elementos indicativos, elementos indício suficiente da autoria indício suficiente da autoria e prova de existência do crime, ele tem que denunciar. O máximo que ele pode fazer, aplicando um princípio da divisibilidade, que é muito criticado, é não denunciar um e denunciar dois. Ele pode fazer, mas ele é obrigatório, ele tem que denunciar. Aqui não. Aqui não. Cuidado. Na representação, o que prevalece é o princípio da oportunidade. Anota isso aí. Anota no caderno. Na representação aqui perante o ECA, prevalece o princípio da oportunidade e não obrigatoriedade para a propositura da representação. Aqui não é a representação lá da ação penal, não confunda, tá? A representação aqui é a semelhante à denúncia para o adulto. Artigo 183. O prazo máximo prorrogável para a conclusão do procedimento estando o adolescente internado será de 45 dias. Ou seja, o prazo máximo desse procedimento tem que coincidir com o tempo de prisão, de internação provisória do adolescente. E aí ficou fácil de você decorar. Mesmo que o ECA não mencione, mas ao receber a representação, o juiz vai fazer um checklist a respeito disso, tá? E se o juiz não receber se ele não recebe a representação, cabe nesse caso apelação civil. Gente, toma cuidado aqui, tá? O sistema de recurso do âmbito do ECA segue o CPC. O sistema de procedimento, ouvir testemunha, prova, segue o CPP. O ECA fez uma saladinha, tá? Falou de recurso no ECA, CPC. Falou de procedimento ordinário, CPP. Bacana? Repetindo. Falou de recursos, eu utilizo os recursos do CPC. No ECA. Falou do procedimento ordinário, testemunha, audiência, eu vou usar o CPP. Bacana? Beleza? Já falei. Vamos lá. Vamos falar sobre a audiência de apresentação. Agora nós já estamos na justiça. Já estamos lá na vara especializada. O juiz já recebeu a representação e agora vai fazer a audiência de apresentação desse sujeito, tá? O artigo 87 fala assim, agora já saiu do promotor, já estamos na justiça agora. O artigo 87 fala assim, se o adolescente devidamente notificado não comparecer injustificadamente à audiência de apresentação, a autoridade judiciária designará nova data, determinando a sua condução coercitiva. Pronto. Diferente lá do promotor de justiça, que pede o reforço policial, aqui o juiz determina a condução coercitiva. Lá no MP não pede condução coercitiva, mas ele pede reforço policial. E muitos doutrinadores vão chamar também de condução coercitiva, mas a lei fala claramente aqui que a condução coercitiva, no 187, é ofertada pelo magistrado. Bacana? Beleza? Artigo 8º. Oferecida a representação, a autoridade judiciária designará a audiência de apresentação. Vamos ouvir esse sujeito, tá? Gente, na audiência, que você sabe, no CPP, o artigo 400 do CPP, você sabe disso. Se não sabe, eu vou te ensinar, tá? Na audiência, onde vai ouvir a audiência vem de audire. A audiência vem de audire. Na lei de drogas, por exemplo, quem é primeiro ouvido pela lei, está escrito lá, o primeiro interrogatório, é do criminoso. É do criminoso. Já no CPP, quem é o primeiro a ser o criminoso é o último a ser ouvido. Bacana? Essa é a inteligência do artigo 400 CPP. O STF falou o seguinte, olha, aplica-se o mesmo regulamento para a lei de drogas. Aplica-se o CPP. Ou seja, mesmo que a lei de drogas fale que é o primeiro, o interrogatório do réu é o primeiro, ele vai ser o último por força do artigo 400 CPP, que é mais benéfico ao réu. É mais benéfico ao réu ele ouve todo mundo tá falando testemunha, parará, bom, agora eu vou falar. Tem todo sentido. E aqui, professor? Aqui na audiência, o primeiro a ser ouvido, a lei fala, oferecida a apresentação, designará a autoridade judiciária a audiência de apresentação do adolescente decidindo desde logo. Na decretação, manutenção da internação se ele estiver preso, né? Parágrafo 1º. O adolescente e seus pais responsáveis serão certificados do teor da representação e notificados a comparecer à audiência acompanhados do advogado.
Se os pais ou responsáveis não forem localizados, a autoridade judicial dará curador especial ao adolescente. Tá? Curador especial vai ser para o adolescente. Quem faz essa curadoria especial? Defensoria Pública. Tá? Defensoria Pública por regra. Bacana? Já respondo aquela questão. Parágrafo 3º. Não sendo localizado o adolescente, a autoridade judiciária expedirá mandato de busca e apreensão, determinando o sobrestamento do feito até a efetiva apresentação. Veja, não sobresta a prescrição, só sobresta o feito, até encontrar ele. Encontrou ele, beleza. Tranquilo? Cuidado, não sobresta a prescrição, sobresta só o feito. Tem prescrição? Tem prescrição aqui, tá? Vai ser o período de 3 anos, se não me engano. O mínimo que pode, 3 anos, o e-mail, acho que é 3 anos. Dependendo da situação, que vou para o 115, né? 8 anos, 4... É isso mesmo, 3 anos. 3 anos é o máximo da internação. Agora eu esqueci se é mínimo, a prescrição é 2 anos. Enfim, vamos lá. Vamos continuar aqui. Parágrafo 4º. Estando o adolescente internado, será requisitada a sua apresentação sem prejuízo da notificação dos pais responsáveis. Tá? Falta de citação do adolescente, nulidade. Falta de citação dos pais, mera irregularidade. Tem que citar o réu, é o adolescente. Tá? Já falei que quem é o curador especial ofertado ao adolescente infrator e não aos pais. Tá? Já falei, que se aplica a suspende o feito e não a prescrição. Advogado, tem que ter advogado? Tem, toma cuidado, viu? Advogado ou defensor público tem que ser aplicado à criança ou adolescente. A criança ou adolescente tem direito a advogado. Toma cuidado, porque você já decorou que só o adolescente comete ato infracional. Você fala, beleza, então a criança... Não, a criança também precisa de advogado. Olha só, o 206 fala assim, a criança ou adolescente, seus pais responsáveis, e qualquer pessoa que tenha legítimo interesse na solução da lei poderão intervir nos procedimentos de qualquer de que trata nesta lei através de advogado. Então, eu posso ter um advogado para a criança, eu posso ter um advogado para o adolescente, eu posso ter um advogado para os pais, eu posso ter um advogado para responsáveis, que pode ser o responsável num abrigo, né? Eu posso ter, para qualquer pessoa que tenha legítimo interesse na solução da causa, pode ter o quê? A presença do advogado. A qual será intimado para todos os atos pessoalmente ou por publicação. Respeitar o segredo de justiça. Parágrafo único. Será prestada assistência judiciária integral gratuita àqueles que dela necessitam. Tradução para quem presta essa assistência judiciária integral gratuita? A nossa Defensoria Pública. Artigo 207. Nenhum adolescente a que se atribua a prática de ato infracional, ainda que ausente ou foragido, será processado sem advogado. Cuidado, já vi questão CFO falando o seguinte, se o cara não estiver ausente ou foragido, não será concedido advogado. Errado, tá? Parágrafo 1º. Se o adolescente não tiver defensor, será nomeado juiz, ressaltado o direito de a todo tempo constituir outro de sua preferência. Parágrafo 2º. A ausência do defensor não determinará o adiamento de nenhum ato processual, devendo o juiz nomear substituto, ainda que provisoriamente, ou só efeito do ato. Tá? É chamado o advogado o dativo, né, que pode ser necessário para a aplicação, ou aquele ad hoc, né, que é só para aquele determinado ato, só para a audiência, digamos assim. Parágrafo 3º. Será dispensada, aqui é importante, viu? Será dispensada a outorga de mandato, leia-se, procuração, quando se tratar de defensor nomeado ou sido constituído tiver sido indicado por ocasião de ato formal com a presença da autoridade judiciária. O cara foi nomeado ali para aquele determinado ato. Não precisa de procuração, como também o nomeado. O defensor nomeado também não precisa de procuração. Toma cuidado. STJ já decidiu o seguinte, não há possibilidade de assistência de acusação. Lembre-se, no processo comum de um adulto, pode estar ao lado do promotor de justiça um advogado. Um advogado representando a família. Isso é chamado assistente de acusação. Advogado fazendo a função, fazendo às vezes, do promotor de justiça. Pode ter aqui, por exemplo, teve um caso aqui no Brasil, aqui no Mato Grosso, que foi o assassinato de uma menina, né? De uma adolescente. Um adolescente matou a outra, né? Foi um caso de repercussão, né? E nesse caso, a família da vítima pode contratar um advogado para poder estar junto com o promotor de justiça nesse procedimento do ECA? A resposta é não, tá? Não é possível. Assistência de acusação para o procedimento do ECA. Ok? A audiência começou, tá? Agora sim, comparecendo adolescente, seus pais responsáveis,
o juiz procederá à oitiva dos mesmos. Ou seja, o juiz vai ouvir o adolescente, os pais, o responsável. Veja, o adolescente foi o primeiro. E ele é o réu, digamos assim. Pode, Arnaldo. Se você for ler o 400 do CPP, não pode. Mas o entendimento do STJ é que não há nulidade quanto a isso. Eu posso ouvir primeiro o adolescente. O réu adolescente. Posso ouvir ele. Por quê? Porque o STJ disse, ó, é lei especial e aplica-se a lei especial nesse caso e não a lei geral do CPP. Mentira, né? Mentira, porque ele já aplicou a lei especial para o tráfico, que é lei especial, e aplicou o CPP. E agora para o ECA, falou assim, ECA não, ECA é especial, então aplica-se o que está lá. Beleza? Cuidado com essa pegadinha, viu? Fala-se o artigo 86, comparando, como eu disse, eu ouvi, tá. Primeiro, se a autoridade judiciária entender na audiência adequada a remissão, ouvirá representante do Ministério Público, proferindo a decisão e aí já libera o sujeito, tá? Agora, se o fato é grave e passa de aplicação de imediata internação ou colocação em regime de semi-liberdade, o juiz, verificando o adolescente não possuir advogado, vai nomear um defensor público, um defensor para tanto, tá? Designando desde logo uma próxima audiência, a audiência de continuação. Então, essa primeira audiência, não sei quem, os meus amigos advogados trabalhistas, lembra que tem aqueles processos acima de 40 salários mínimos, tem aquela primeira audiência de conciliação. No processo civil também tem a audiência de conciliação, né? De conciliação, de arbitragem, de mediação e conciliação, não tem? Para depois ter a audiência normal, é mais ou menos assim. Eu tenho essa primeira audiência, que é a audiência de apresentação, o juiz tenta fazer, se for o caso, ele analisa se é possível a remissão, se não, ele vê a situação da internação, se solta, se mantém o cara solto, vê se tem advogado. Tem advogado? Tem. Se tiver advogado, a gente já continua. Se não tem advogado, ele vai marcar uma próxima audiência, e aí ele vai nomear um advogado para o advogado apresentar uma defesa. Esse prazo da defesa, toma cuidado, são de 3 dias. 3 dias é o prazo de defesa para o advogado constituído ou nomeado apresentar. 3 dias ele vai ter que apresentar essa defesa a contar a partir da audiência de apresentação, tá? E aí ele pode apresentar o rol de testemunhas. E aí, na audiência de continuação, que é a próxima audiência, o juiz vai ouvir as testemunhas, arroladas na representação e na defesa prévia, e vai fazer todo o procedimento, tá? E quando tiver um finalzinho, ele vai dar a chamada razões finais, ele vai dar o prazo de 20 minutos para o promotor de justiça e depois, sucessivamente, para a defesa em 20 minutos, podendo ser prorrogável por mais 10 minutos para cada parte, beleza? Não há nulidade no procedimento, como já disse, não se aplica o princípio não se aplica o princípio da identidade física do juiz no procedimento judicial do ECA, ou seja, o juiz que colhe o depoimento, que instrui o processo, não necessariamente precisa ser o mesmo juiz que vai sentenciar. No processo do adulto, tem que ser isso. O juiz que colheu, ele tem que ser o juiz que vai sentenciar. O juiz que sentiu ali as testemunhas é o juiz que sentencia. Tem exceções? Tem, é claro. O juiz ficou de férias, o juiz está doente, aposentou, entrou substituto. Mas a regra é o chamado princípio da identidade física do juiz. Aqui não se aplica. O juiz que fez a instrução pode ser outro juiz que vai fazer a sentença, que não tem nenhum problema, tá? Artigo súmula 342 do STJ, toma cuidado. No procedimento da aplicação de medida socioeducativa, é nula a desistência de outras provas em face da confissão do adolescente. Se ele confessou, aí o juiz fala, não, tá bom, já confessou? Então já tá bom, vamos determinar a sentença. Não, se tem outras provas a serem produzidas, tem testemunha, então, vai ouvir a testemunha. Bacana? Beleza? Vamos sentenciar? Vamos lá. Então, na sentença, o juiz vai observar, ele vai condenar. Aqui, na verdade, na sentença, o juiz não utiliza o termo de condenação ou absolvição. Na verdade, tecnicamente falando, o juiz ele vai acolher ou não acolher a pretensão socioeducativa, tá? Então, na verdade, não há uma condenação ou absolvição no procedimento aqui do ECA. Há, na verdade, um acolhimento ou acolhimento ou não acolhimento da pretensão socioeducativa, tá? Então, no artigo 89, se ele não acolher, se ele absolver, a autoridade judiciária não aplicará qualquer medida desde que
reconheça na sentença. Está provada a existência do fato, não haver prova da existência do fato, não constitui o fato ato infracional. Ele vai absolver o sujeito, ou, aliás, não vai reconhecer, não vai acolher a pretensão da socioeducativa, tá? Parágrafo único. Na hipótese desse artigo, estando o adolescente internado, será imediatamente colocado em liberdade. Tá? Mesmo improcedente a representação, em haver necessidade de autoridade judiciária, pode aplicar medidas unicamente protetivas, tá? Sem carga coercitiva. Ele não conheceu, mas ele pode determinar alguma medida não coercitiva, não de ordem, mas digamos, não uma medida internacional, não, vai determinar uma medida comparecimento ao local ou uma situação psicóloga, multidisciplinar para esse adolescente infrator que foi absolvido, entre aspas, tá? De outro lado, ele pode ser condenado. Condenado não, pode ser reconhecido a pretensão socioeducativa. Bacana? Beleza? Algumas observações importantes, tá? Jamais se deve perder de vista que o artigo 114 do ECA, né, com a imposição de medidas socioeducativas, tem como pressuposto a comprovação da autoria e da materialidade da infração, tá? Só na advertência que eu não preciso da autoria e nem da materialidade. Na advertência, se eu tiver indícios, o juiz já pode aplicar a medida socioeducativa da advertência. É a única exceção. As demais medidas socioeducativas têm que ter comprovada a autoria e materialidade da infração, tá? Súmula 338 do STJ. A prescrição penal é aplicada às medidas socioeducativas. Fique atento. Súmula 108. A aplicação das medidas socioeducativas ao adolescente pela prática de ato infracional é da competência exclusiva do juiz. Já falamos isso. O Conselho Tutelar não aplica a medida socioeducativa, né? O ato infracional análogo a tráfico de drogas, por si só, sozinho, não conduz à internação de forma obrigatória. Com tráfico tem que ser, obrigatoriamente tem que ser internado. Internado tem que ter crime grave, né? Crime grave. A súmula 605. A superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional, nem na aplicabilidade de medida socioeducativa em curso, inclusive na liberdade assistiva, enquanto não atingido a idade de 21 anos. Ou seja, o menino completou, virou adulto, 18 anos, 19 anos, mas existe a ele um procedimento de apuração, continua. Até 21 anos continua. Bacana? STJ não admite que atos infracionais sirvam de base para... Já falei isso lá atrás. Intimação da sentença é uma parte importante, que está no artigo 190, é importante, tá? A intimação da sentença que aplicar a medida de internação ou olha só a internação ou semi-liberdade, presta atenção. Se o juiz determinou qualquer medida socioeducativa, qualquer, menos a semi-liberdade e a internação, ele pode intimar diretamente ao defensor público. Ao advogado. Repetindo, o juiz condenou qualquer medida socioeducativa, à exceção da semi-liberdade e internação, o magistrado pode intimar somente diretamente o defensor. Agora, se caso o juiz determinou uma medida socioeducativa de semi-liberdade ou internação, aí ele precisa intimar o adolescente, o defensor, e quando não encontrado o adolescente, os pais. Os pais ou responsáveis, sem prejuízo do defensor. Isso cai em prova, tá? Se não encontrou o adolescente, quem vai ser intimado? Os pais. Os pais sem prejuízo do defensor, tá? Beleza, já falei. Recair a intimação pessoal ao adolescente, ele deve se manifestar se deseja ou não deseja recorrer. Lembre-se, se ele não quiser recorrer, nada impede que o advogado recorra, tá? Nessa dúvida, vai prevalecer o recurso, tá? O recurso vem postado no artigo 198 até o 199E. O que é importante, os prazos de recurso seguem o CPC, tá? Então, com algumas adaptações, tá? Os recursos não têm preparo, não precisa recorrer preparo. Todos os recursos, salvo os embargos de declaração, são de 10 dias, tá? 10 dias, tá? Os recursos têm preferência de julgamento, não precisa de revisor. Isso aqui é importante, tá? Não precisa de revisor nos recursos que julgam atos infracionais ou questões do ECA. Ok? Beleza? Tá ótimo. Isso aqui tá... E o prazo que tem que ser colocado em pauta é 60 dias. Revisão criminal tem, professor? O ECA não fala de revisão criminal, mas o STJ, tá? No julgamento do RESP 1.627.057, ele analisou e não declarou diretamente, mas analisou uma revisão criminal no âmbito do ECA, tá?
Beleza? Tranquilo? Então, para o STJ é possível a revisão criminal. E por fim, a súmula 265. É necessária a oitiva do menor infrator antes de decretar a regressão de medida socioeducativa. Qualquer medida socioeducativa, eu preciso chamar o menor infrator. Beleza? Tranquilo? Agora, o pessoal da mentoria tem um mega simulado aí de quantas questões? Uma porrada de questões para fazer. Faça o simulado, faça as questões e eu espero que você já me mande agora de imediato o resultado do simulado. Beleza? Um abraço, até a próxima, se Deus quiser e Ele sempre quer.